Olá, eu sou a professora Elisângela Martins e vou estar com vocês aqui hoje para juntos aprendermos um pouquinho sobre arte do pontilhismo. Vamos lá? Pontilhismo. O que é pontilhismo, professora? Pontilhismo ele vem do francês, né? Foi uma técnica de pintura criada na França lá em meados de 1880 e nela a decomposição tonal é obtida a partir de pinceladas diminutas. O que é isso? São pinceladas, pequenas pinceladas que são depositadas direto na tela, né? Que vai se colocando ponto a ponto. Pega a tinta com o pincel, vai até a tela diretamente e sobrepõe. Por isso que se chama pontilhismo, que vai de ponto a ponto. Esse movimento, gente, também ficou conhecido como ponctilismo, cromoluminarismo, neoimpressionismo, pintura de pontos ou divisionismo. Então, vários nomes, né? O pontilhismo, ele está centrado, como eu disse anteriormente, no modo como se produz a cor com o pincel. Porque quando você está no estúdio pintando, mistura-se as cores em potinhos e vai fazendo novas cores. No pontilhismo, não. Essas cores, elas surgem direto na tela, a partir de uma cor primária, vai se colocando ponto a ponto, pega uma segunda cor e vai criando ali direto na tela. E tem uma curiosidade muito bacana sobre o pontilhismo, que ele sai de fora dos estúdios, né, gente? Ele não fica preso ao estúdio. Aproveita-se muito o espaço da natureza, ao ar livre, à luz solar. Então fugiu, o pontilhismo chegou e fugiu daquela técnica diária ali do estúdio, das cores bem pensadas. Ele vai surgindo, né? Dentro do pontilhismo, a imagem vai surgindo conforme a criação momentânea. Então, quais as principais características do pontilhismo? Como eu já disse, a justaposição das cores primárias. Vai colocando no espaço branco as cores e aí vai surgindo a imagem e cores. Dessa maneira é produzida uma terceira cor, né? A mistura dessas cores direto na tela, que à distância você consegue ver aquela imagem linda, bem detalhada. Quando você aproxima da tela, o que acontece? Você consegue ver aos olhos, seus olhos conseguem observar o ponto a ponto. Aquilo que foi colocado, você consegue visualizar os pontos, né? Então, isso tudo, esse pontilhismo, essa delicadeza de fazer a pintura, se chama pontilhismo, né? Se chama neoimpressionismo, são as mudanças que foram sofrendo. Então, essas imagens pontilhadas tornam-se contínuas a se misturar nos olhos, foi o que eu disse. Você terá a impressão à distância de um todo, da obra toda. Portanto, é bom a gente observar que o tom é decomposto a partir das cores primárias, vão colocando as tintas e as cores vão surgindo. Também é uma característica bacana do pontilhismo, e devemos ressaltar que o pontilhismo foi uma técnica desenvolvida a partir do movimento impressionista, sobretudo no que tange a versão dessa pela linha como delimitação. O que é isso? Então, não tem ali a linha delimitando, né? Ele cria livremente a decomposição das cores e da luminosidade. O que é isso? Luminosidade. Quando o artista está ao ar livre pintando, ele acaba sofrendo influência da luz solar sobre a sua tela. Então, as pinturas no pontilhismo, elas tinham que ser rápidas, né? Elas tinham que acontecer de uma forma que aproveitasse a luz solar. De acordo com aquela luz solar, ele também ia pontilhando, clareando a sua tela, né? Ia dando luminosidade à sua tela. Essa forma de criar a dimensão, a profundidade, bem como a preferência por realizar pinturas ao ar livre para se aproveitar esse espaço, para captar a luz, a cor, são tendências tributárias do pontilhismo, né? Essa de pintar ao ar livre e de pintar coisas da natureza. Olha aqui a gente tem um exemplo, vamos focar bem nessa imagem, que quando ela está bem próxima da gente, aos nossos olhos, você consegue ver ponto a ponto. Quando distanciamos dessa imagem, você já consegue ver a imagem em um todo. Você consegue ver o mar,
né? Você consegue ver o barco. Então, assim, é muito interessante. Próximo, você vê ponto a ponto. Quando você distancia da obra, você vê a obra em um todo. Vamos conhecer alguns artistas e as suas obras do pontilhismo. Paul Segars. Ele nasceu em 1863 e faleceu em 1935. É um pintor francês. Vocês podem ver que os pintores ou são franceses ou migraram para a França para aprender e aperfeiçoar essas técnicas. Nós vamos ver logo, logo. Um dos maiores representantes do pontilhismo. Ele produziu diversas obras, das quais destacam a Ponte de Asnieres. Olha que bacana. E a entrada do Porto de Marcela. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui é a entrada do Porto de Marcela, que foi criada, né, essa obra linda, por Paul Segars. Gente, Georges Seurat. Georges Seurat é considerado o maior pintor do pontilhismo. Então, assim, ele tem várias obras, e entre as suas obras, a mais destacada é A Tarde de Domingo na Ilha de La Grande-Rare. Né? Então, assim, e também tem o Circo, que também é uma grande obra dele. Pode ver, mais uma vez aqui, que essa obra dele é bem detalhada, né? Você vê que não tem muitas misturas de cores. Aqui ele foi bem centrado, e você aproxima a imagem, você consegue ver o ponto a ponto. Essa imagem dele mostra aí, olha para vocês verem. Uma tarde, as pessoas passeando, vocês podem observar os trajes que ele consegue deixar bem claro, a vestimenta da época. Nós estamos falando aí de 1890, como que ele consegue, através da pintura, detalhar, né, a cultura também, que nós temos um pouco da cultura, porque vocês veem como as mulheres se vestem, os homens, as crianças, e é bem claro, estamos em onde que está? Qual é essa imagem? Estamos em um parque, né? Nós poderíamos dizer hoje que seria um parque com um grande rio, pessoas sentadas, o sol está quente. Nós conseguimos ver que sim, porque estão usando, né, guarda-sol. Então, é isso aí. É uma das artes mais destacadas do pontilhismo. Além deles, nós temos também aí Vicente Van Gogh, né, que foi um também que fez várias pinturas relacionadas ao pontilhismo. Henri Matisse, Pablo Picasso. Vocês com certeza já viram, já ouviram um pouco sobre a obra e vida desses artistas. E no Brasil? Quando chegou o pontilhismo no Brasil, gente? No Brasil, essa técnica ficou conhecida e começou a ser empregada lá na Primeira República, período da história brasileira, marcada pelo fim da monarquia. Então, o pontilhismo chegou bem ali, bem no fim da monarquia. Então, ele chegou no Brasil. E se estendeu, gente, até lá, olha, na Revolução de 1930. Então, foi um período, né, bem longo, onde o pontilhismo se destacou. Alguns artistas brasileiros começaram a utilizar o pontilhismo em suas pinturas. E dentro desse contexto, vale a gente destacar que as obras desse gênero geralmente tinham como técnicas, mais uma vez falando aqui no Brasil não fugiu essa regra, que foi as paisagens e as pinturas decorativas. Sempre o pontilhismo retrata muito isso. A paisagem, a natureza, o sol. Entre os principais artistas do pontilhismo brasileiro, alguns se destacam, sendo eles Eliseu Visconti e Arthur Timóteo da Costa, Belmiro de Almeida, Gutmann Bicho, Rodolfo Chambland. Vamos conhecer um pouquinho de dois artistas brasileiros do pontilhismo. Belmiro Barbosa, de Almeida, né? Olha que interessante. Ué, professora, você falou que são vários artistas, mas o Belmiro Barbosa, ele nasceu onde? Quem consegue ver aqui? Em Minas. É um artista mineiro aqui do Cerro, né? Não é muito longe da gente, mas nasceu aqui em Minas. E ele nasceu em 1858 e faleceu na França, lá em 1935. Você vê que os artistas do pontilhismo acabam indo à França em algum momento da sua vida a aperfeiçoar as técnicas. Ele era desenhista,
caricaturista, escultor, professor e escritor. Gente, ele tinha uma bagagem muito bacana, né? Muito rica. Então, a partir de 1884, ele ficou vivendo ali entre Paris e o Rio de Janeiro. A primeira viagem a Paris aconteceu em 1884 e resulta num redirecionamento estético do seu trabalho. O que é isso? Ele ir à França, esse redirecionamento, ele teve uma nova visão do pontilhismo. Ele começou a aperfeiçoar mais a sua técnica, a produzir diferentes, né? E lá, gente, ele teve com os grandes artistas do pontilhismo, Eduardo Monet, Edgar Degas, a pintura de Gustave Flaubert, Émile Zola. Então, assim, lá ele encontrou com diversos artistas, no qual ele foi estudar, aprender mais sobre a técnica. E, principalmente, vocês vejam aqui que eu deixei bem destacado Jorge Seurat. Ele também estudou junto com Jorge Seurat, aprendeu muito na Escola Nacional Superior de Belas Artes da França. Aqui tem uma pintura dele, né? Essa pintura dele é o efeito do sol. Mais uma vez, você consegue ver aí uma imagem onde dá para ver a presença, a luminosidade do sol. Então, ele captou a luz solar na sua pintura. Então, essa foi uma das obras que marcou a vida de Eliseu. Marcou a vida de Belmiro. Agora que nós vamos falar de Eliseu. Essa história de Eliseu, eu fiz questão de colocar ela aqui porque ela é muito interessante. Ele não nasceu no Brasil. Olha que bacana. Mas como assim ele é brasileiro? Ele veio para o Brasil. Então, ele nasceu em 30 de julho de 1866, na Vila Santa Caterine. Sabe onde, gente? No sul da Itália. Ele nasceu na Itália. Só que aos 7 anos de idade, ele veio para o Brasil, acompanhado da sua irmã. E aos 17, ele já ingressou nas artes. Ingressou no Liceu de Artes e Ofícios, lá do Rio de Janeiro. E teve aula com diversos pintores. Entre eles, ele teve com o pintor Meirelles. E por sugestão do imperador Dom Pedro II, ele ingressou na Academia Imperial de Belas Artes. O que é a Academia Imperial de Belas Artes? Ela pertencia ao Império. Então, Dom Pedro II, ele deu ele uma ideia, sugeriu, entra aí na Academia de Artes, né, do Império, vai aprimorar suas técnicas. E foi aí que ele ingressou e participou de um concurso de pintura. E o que aconteceu? Ele ganhou. Qual seria o prêmio? Gente, ele ganhou uma viagem a Paris, né, Paris era o centro do pontilhismo. Então, ele ganhou nesse concurso uma viagem a Paris, na capital francesa, e lá ele foi aperfeiçoar as suas técnicas. Ele foi descobrir novos modos, né, de fazer diferente e de tornar o pontilhismo cada vez mais presente na sua vida. Então, mais uma vez lá, ele teve aula com Eugênio Grassetti. E também, gente, ele teve com Jorge Seurat. Então, você vê que todos os outros pintores do pontilhismo, eles passam por Jorge Seurat. Eles aprendem com Jorge Seurat. Ou seja, Jorge Seurat é um grande mestre do pontilhismo, onde todos os outros aprenderam com ele. Agora, eu trouxe essa imagem para vocês e quero falar um pouquinho sobre ela. É muito interessante e triste. Volta às Trincheiras, de 1917, de Eliseu Visconti. Mas, Volta às Trincheiras, gente, essa imagem é muito chocante. Isso aqui é da Revolução, entendeu? É da guerra. É uma imagem onde ele retrata uma casa, você pode ver que é ao centro, tem uma pequena casa, né? Florido, tem folhas, pode perceber que estamos no outono. Então está ali, ele retratou uma família que deixa o seu lar, onde o mestre, né, o dono da casa, o senhor, larga o seu lar e vai para a guerra. Então é isso que ele pintou, ele quis retratar. Volta às Trincheiras. Eu acho muito interessante e você em casa pode pesquisar
e aprender um pouquinho de Volta às Trincheiras. É uma história bem longa, mas muito interessante, que além de retratar a natureza, ele retrata o momento que a história estava vivendo. Olha, o Eliseu ele foi casado com uma francesa, Louise Palombe, com quem teve 3 filhos. Eliseu Visconti ele morreu, gente, no Rio de Janeiro, em 15 de outubro de 1944. Ele continuava prosseguindo a sua busca pelo incansável, pelo novo. Ele era um artista que buscava inovação constante, né? Ele queria essa inovação para suas técnicas. E ele desconhecia estágios de decadência. O que é isso, estágio de decadência? É tipo assim, estou no pontilhismo, cheguei lá na França, vou aprender coisas novas. Ele podia ficar decadente, pensando, eu vou dar conta, eu vou conseguir. Não, ele desconhecia ele. Ele ultrapassava os seus limites, ele queria buscar, inovar. Ele não se abatia, chegar ao lado de Jorge Seurat, né? Então, aquilo para ele poderia, no primeiro momento, ficar inseguro, mas não. Ele buscava essa inovação. Então isso fazia para ele muita diferença. Só que, 3 meses, teve um movimento lá no Rio de Janeiro, e ele sofreu um assalto, ele foi golpeado na cabeça. Ele resistiu a esse golpe, mas 3 meses após, ele faleceu. Ele faleceu em 15 de outubro de 1944, aos 78 anos de idade. Com certeza, se tivesse vivido um pouco mais, deixaria ainda mais para nós aqui hoje um legado maravilhoso. Tem um legado maravilhoso, né? Para nós, mostrando aí o pontilhismo e a inovação. Vicente van Gogh. Vicente van Gogh foi um importante pintor holandês e um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista, que é também o pontilhismo, como eu disse lá atrás. Vicente William van Gogh. Ele nasceu em Zumbet. Era, gente, uma pequena vila, sabe? Tipo, como se fosse hoje um pequeno bairro. É uma pequena vila na aldeia holandesa, no dia 30 de março, em 1853. Ele era filho de pastor e era uma criança, gente, muito rebelde. Ele ele era rebelde, ele chegou a ser internado no internato. Então, ele era uma criança muito rebelde. Tá? Que ele foi ingressado em um internato provinciano. Agora, esse autorretrato, viu, gente? Isso aqui é um autorretrato de Vicente van Gogh. O que é um autorretrato? Ele se pintou. E ele se pintou no pontilhismo. Observa bem próximo à tela que você vê os pequenos pontos. Quando você distancia, você já vê a imagem por completo. Esse é um autorretrato de Vicente van Gogh. Vocês gostaram da aula de hoje? Eu quero pedir a vocês que continuem estudando com a gente, que continue acessando a nossa plataforma de atividades, SMED-GV. Aponte a câmera para o seu celular. Vamos lá, fique atento aos conteúdos, inscreva-se no nosso canal, faça seus comentários e eu espero vocês até a próxima.